A paz do Senhor, queridos, estamos aqui para mais um episódio muito especial da série Conduzidas pelo Espírito Santo. Eu sou a pastora Gisele, esposa do pastor Anderson da AD Lagoinha, e com muita alegria estamos aqui, para te passar a palavra de Deus, testemunhos de vivência, e somos, sim, mulheres conduzidas pelo Espírito Santo. Não esqueça de compartilhar esse conteúdo, curtir, deixa lá, a sua mensagem, a sua publicação e também se inscreva no nosso canal, não se esqueça. Nos ajude a divulgar esse trabalho para o máximo de pessoas. Paz do Senhor, meu querido ouvinte, meu irmão que está presente aqui conosco nesse podcast. É um prazer estar com vocês mais uma vez e hoje é bênção. Hoje nossa convidada, é bênção e tenho certeza que você vai amar esse testemunho que a nossa pastora, nossa referência do nosso campo de Florianópolis. É Pastora Odete, querida. É uma honra ter a pastora aqui conosco. E somos conduzidas pelo Espírito de Deus, e estamos aqui conduzida pelo Espírito de Deus a levar até você esse podcast com experiências maravilhosas. E como diz a pastora Gisele, inscreva no canal. E venha também nos visitar na De Lagoinha, às terça-feira, quinta-feira, aos domingos, quarta-feira tem um encontro de mulher. Você, mulher, que ainda não faz parte do círculo de oração, que está assistindo esse podcast, venha se fazer presente. Deus tem uma palavra para o teu coração, assim como já tem nesse dia, e também vai ter lá na igreja. Então, venha fazer parte conosco da De Lagoinha. Sim, lembrando que nós fazemos parte da grande AD Floripa. Isso mesmo. E hoje está conosco a nossa pastora Odete, que ela é esposa do nosso amado pastor presidente, pastor Josué Cipriano. É um prazer, pastora. A gente está aqui hoje para ouvir parte do seu testemunho. Eu quero cumprimentar a todas as mulheres que estão sintonizadas conosco, assistindo esse podcast. E também eu creio que homens, que de repente irmãos que estão assistindo também, eu quero cumprimentar com a paz do Senhor Jesus e desejar que esta tarde seja uma tarde maravilhosa e que você possa ser edificado através das mensagens que serão passadas aqui neste momento. Glória a Deus. E eu quero testemunhar aqui, pastora, já na tua presença. Eu fiz isso já na série da maternidade, e dizer que se a gente está hoje aqui, porque houve também um incentivo da senhora, sem a senhora perceber muitas vezes, mas em tudo a senhora tenta edificar mulheres para que preguem a palavra, para que se desenvolvam, tanto no seu ministério como na profissão, E a senhora incentiva a todas nós, incentiva a igreja a fazer algo novo para o Senhor. E hoje nós estarmos aqui não deixa de ser fruto do seu trabalho, da sua dedicação, porque a senhora realmente é uma referência para todas nós mulheres. Eu, em especial, vim de outro campo, nós viemos do campo do Paraná, e quando nós estávamos aqui há 2 anos, vocês já assumiram. E realmente a gente vê, é nítido, e como influencia todas as outras, porque até então eu jamais, sempre muito quieta e tal, e a senhora com aquela, com aquele incentivo de sempre, tanto que depois a senhora pode falar da escola de servas e tudo mais, que tudo isso a senhora, aplana as coisas para que as mulheres realmente venham se dedicar e venham crescer ao lado dos pastores, que são nossos esposos, e enfim, a senhora incentiva o geral, de toda a igreja. Mas, depois desse agradecimento, a gente quer começar a falar sobre o seu testemunho de conversão, que a senhora já disse algumas vezes na igreja, que a senhora se converteu muito jovem, Então, conta para nós como que foi a conversão da sua vida. Eu aceitei a Jesus com 14 anos de idade. Era uma jovenzinha ainda, bem tenra, e foi assim um divisor de águas na minha vida, porque naquele tempo aceitar Jesus não era como hoje.
Porque hoje todo mundo é crente, né? Não se tinha a liberdade que se tem Não, hoje, não né? tinha, não A aceitação que tem Era hoje. muito diferente. A pessoa, quando ele aceitava Jesus, ele era super discriminado. Então, você perdia os amigos, você era discriminado pela sociedade. O meu pai, ele tinha uma posição na sociedade, ele era o dentista da cidade. E quando a gente aceitou a Jesus, então, assim, foi um choque muito grande, né? Para o círculo que nós fazíamos parte, o círculo social que a gente fazia parte, né? Eles ficaram assustados e eles deram até um prazo. Eles disseram, 3 meses ele já vai desistir. Mas esses 3 meses está durando 53 anos. Glória a Irá Deus. durar E vai durar até a volta de fim. Jesus. Amém. Então se converteu a família toda A família na toda. época. A família toda aceitou Jesus. Primeiro foi meu pai, depois foi eu, a minha mãe e os meus irmãos, consequentemente. Que cidade era, pastora? Paulo Lopes, Sim, cidade próxima a aqui. grande cidade. E é onde Paulo reside Lopes. ainda os seus pais até hoje. Minha família ainda reside lá. Sim. Isso. E aí, então, a senhora tinha 14 anos. 14 anos. Uma família tradicionalmente religiosa, muito religiosa, né? Que eu lembro, quando eu tinha 4, 5 anos de idade, a gente não perdia uma missa. Uhum. Eram católicos de fato, né? Sim. E o meu pai totalmente inserido, né, na religião. Ele lia a leitura, ele fez parte de cursilho, ele era uma família atuante. tradicionalmente religiosa. Meus avós, pais, tios, todos, né? Então, mas o meu pai ganhou uma Bíblia e começou a ler a Bíblia. E só pela leitura da Bíblia ele já deixou de fumar. Uhum. Então, porque a palavra de Deus é a verdade. Sim. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E ele então começou a semear a semente na família. E eu sempre digo que o meu pai, ele foi um exemplo de pai, mesmo não sendo evangélico. Ele prezava muito pela família. Sempre foi um homem de caráter, responsável. Sempre. Ele tinha uma responsabilidade muito grande no que dizia respeito à família. Família, religião, muito centrado sempre no que era correto. E então o caráter diz que já se traz de berço, Sim. né? Ou se aprende no seio familiar, né? Então a senhora veio de uma família totalmente alicerçada, né? Na Eu vim de base uma familiar, família com muita tinha base. muita estrutura. Muita base familiar, muito bem estruturada E familiarmente. hoje a gente vê até hoje, né, nos aniversários que a gente acompanha, tá sempre a família reunida, o carinho que um irmão tem pro outro, o carinho que os pais têm pros filhos, os filhos pros pais, né? Já é uma comunhão muito linda de participar. E pastora, naquela época, como a senhora disse, né, que era uma época totalmente diferente de hoje, né? Não tinha aceitação que se tem agora. Qual foi a maior dificuldade, tanto da família como a sua, em permanecer, né, convertidos ali? Olha, eu vou ser bem sincera que não houve dificuldade. Sabe por quê? Porque a gente se converteu de verdade. Sabe? Quando tu aceita Jesus mesmo, quando tu conheceu a Jesus de verdade, nada, absolutamente nada se torna barreira para ti, né? Foram desafios, mas desafios assim, que se tornaram simples. Uhum. Porque, é claro, a gente perdeu todas as amizades. Por exemplo, eu fiquei sozinha, porque naquele tempo não tinha jovens na igreja. Então, eu tinha 2 moças, mas elas moravam longe, e a gente não tinha, assim, aquela afinidade, entende?
Então, era eu e os meus irmãos, né? E os demais eram pessoas de mais idade. Mas Jesus foi tão grande na minha vida que nada disso me Porque entristeceu. sempre vocês já eram apaixonados por Deus, né? Por Jesus, pela questão ali religiosa que já vinha, né? Então, se converteram, né, a Cristo, mas já tinha esse amor, esse compromisso, né? Já tinha um compromisso muito grande no que diz respeito à religião. Uhum. Então, e assim, ó, o meu pai, ele foi o nosso evangelista. Ele que nos evangelizou. Como eu disse, ele era muito ligado à família. Então, ele mesmo sem ser evangélico ainda, ele sentava no sofá e ele lia a palavra, entende? Eu nunca esqueço de uma leitura que era sobre o semeador, eu sentei, ele me chamou e eu sentei ao lado dele e ele começou a falar a parábola do semeador e depois explicava a parábola. Então, eu dou nota 1000 para o meu pai, Glória a como Deus. pai, como crente. Eu olho assim para a sua vida, assim, se a senhora parando para pensar, né? Porque muitas pessoas que aceitam a Jesus e têm uma vida simples, no sentido de que aceita Jesus, vai para a igreja, às vezes participa de um coral, mas assim, eu acredito, jamais passou pela sua ideia sobre a posição hoje que a senhora é, a referência no campo de Florianópolis, porque muitas pessoas espelham na senhora, né? E uma das coisas que eu admiro muito na senhora é a forma que a senhora trata os membros da igreja, como você estivesse tratando o seu amigo. Não faz diferença se tem uma posição social mais elevada, mais baixa. O seu carinho, a sua forma que a senhora trata é de igual para todo. Então, assim, eu queria saber da senhora, assim, quando a senhora se converteu a Cristo, nunca passou pela sua ideia a posição que a senhora tem hoje, a responsabilidade que a senhora tem hoje diante de um campo que é grande, de muitas mulheres que se espelham no seu modo de ser, no seu compromisso com Cristo. E eu queria que a senhora passasse para a gente um pouquinho disso, né? Sobre esse desejo, sobre esse sonho, esse processo. O meu desejo era casar com um obreiro. Isso aqui eu não abria mão. Então já tinha, eu né, queria casar com um obreiro. Mas eu nunca pensei, assim, de ter o esposo como um pastor, Não. Queria um homem comprometido com a obra de Deus. Eu queria alguém que fosse comprometido com a palavra. Alguém que cuidasse de igreja. Mas, assim, tu pensa sempre lá embaixo, né? Tu nunca pensa, assim, de algo que Deus possa te levantar, te elevar. Tu nunca pensa nisso. Tu sempre pensa lá, tu sempre tem como referência quem te ganhou para Jesus, né? Então, eu queria o quê? Que o meu esposo fosse um obreiro de cuidar de uma congregação, né? Que, na verdade, ele cuidou de algumas congregações antes da gente sair para a obra, né? Mas, assim, não, eu nunca pensei nisso. Então, a senhora falando, não tem como desassociar, né? Pastor Odete de Pastor Josué. É um casal que Deus levantou. E como que foi? Como que a senhora conheceu o pastor Josué? Né? A senhora sempre foi comprometida, sempre teve ali seus compromissos, e ele também era um jovem comprometido. E como que foi que um conheceu o outro, e dali, então, foram conduzidos ao casamento, e hoje, como pastores presidentes? Então, eu tinha uma preocupação muito grande com quem eu iria casar. Por quê? Porque eu queria ser esposa de obreiro. Isso eu dizia para o Senhor, que eu não abria mão disso. E então, logo, o que eu olhava para o moço? Se ele era comprometido com Deus. Se o moço não fosse comprometido com Deus, mas olha, não tinha espaço nenhum. Não tinha nenhum espaço. E quando eu conheci o Josué,
Na verdade, o pai dele, ele foi como pastor do campo que eu pertencia, né? E Deus falava comigo, Deus falava que meu futuro estava nas suas mãos, né? E eu esperava muito em Deus. Eu orava muito. Eu uma mocinha com 15 anos, mas eu entrava no meu quarto, eu orava, eu tirava 1 hora de oração, eu ficava na presença de Deus e eu colocava o meu futuro nas mãos do Senhor. Eu dizia: Senhor, eu não quero escolher, eu quero que tu escolhas para mim. Então, isso aqui eu sempre fiz e sempre tive muito temor, porque eu pensava assim: ó, se eu errar no casamento, Uhum. eu errei na minha vida, entende? Então, o pai dele foi como pastor de Imbituba e a gente pertencia ao campo de Imbituba, né? E ali foi que eu conheci. Conheci, e daí a gente se identificou, porque eu acho que essa identificação é A muito identificação de importante, de propósitos, né? propósitos, porque eu sempre digo que antes que Deus una pessoas, ele une propósitos, né? E daí a gente se encontrou e achou que realmente era aquilo mesmo que a gente queria, né? E foi quando a gente se decidiu, então, namorar e noivar e A senhora se casar. casou com que idade? 20 anos. Bem nova. Nova entre aspas, né? Sim, é Nova. uma idade Mas aí a partir boa. dali que vocês casaram, já havia um ministério ou Já não? começamos a cuidar de congregação. Congregação, e aí o ministério foi, como que se deu esse desenvolvimento do ministério de vocês? Então, ali a gente começou a cuidar de congregação, eu já comecei a cuidar de círculo de oração, né? E daí ele cuidou de uma congregação, depois ele cuidou de primeiro foi a Vila Nova, da Imbituba, depois ele cuidou do Morro do Mirim, também na Imbituba, cuidava das 2 congregações, então eu já fazia esse trabalho, eu dirigia o círculo de oração numa congregação e eu ia para outra congregação também cooperar, e a gente visitava, daí eu já tinha irmãs que visitavam comigo, e a gente visitava as 2 congregações, visitava os crentes, já era um trabalho já bem, né? E depois nós fomos para Nova Brasília cuidar de uma outra congregação, então a gente visitava muitos irmãos, né? E eu cuidava do círculo de oração também, e era consagração, e era muito trabalho, entende? Isso aí a gente não estava na obra ainda. Uhum. Aí Deus começou a falar conosco que tinha uma obra para nós que seria de tempo integral. E Até a então gente, fazia tudo como voluntários. tudo voluntário, tudo voluntário. A gente trabalhou muito tempo voluntariamente. E aí aquela palavra, né, pastora, que Deus não chama pessoas desocupadas. Hoje, às vezes, as pessoas podem olhar pastor Josué, pastor Odete, e acham que da noite para o Foi tudo dia, assim, né, flor assumiram um maravilhosa. compromisso de destaque, mas não, houve um processo Houve desde um processo atrás, um desde trabalho muito árduo para tempo. hoje chegar onde chegou. Com certeza, foi muito trabalho mesmo. Nossa, e eu lembro que eu saía com outra irmã e a gente evangelizava rua por rua. E a gente levou cada coisa. Ah, você falou de algo engraçado. Agora eu Agora lembrei. surgiu. Eu lembrei. A gente estava visitando uma casa, a gente chegou na frente de uma casa, bateu palma, tal, né? Daí a pia era da frente de uma janela, assim, ou perto da porta, que deu para a gente ver o que a mulher estava fazendo. Ela estava areando uma viana, sabe viana? Eu não sei se Viana, vocês o que é conhecem, é coisa lá do passado. Viana, eu não sei o que é. É um Tinha uma objeto? panela? Tipo Ah, uma tá. panela, tipo uma panela, tá? E daí a gente chegou assim e se identificou, né? Nós estamos aqui evangelizando, tal, a senhora Com toda a aceita, a educação. senhora aceita um folhetinho. Ela disse: o quê? Que folheto, que coisa nenhuma, e vocês, mas
sai daqui bem depressa, senão eu faço e não sei o que. Eu olhei para a irmã assim e disse assim, meu Deus, irmão, vamos cair fora. Vamos correr enquanto tem tempo. Olha, essa mulher era brava. E voltaram depois passar por lá ou não? Eu não lembro mais, eu só sei que a gente caminhou e evangelizava muito, visitava muito. Evangelizar nas ruas. Hoje a gente, né, não se faz tanto como se fazia antes, mas a gente tem muitas histórias. O Anderson já foi apedrejado, já jogaram pedra no carro dele, né? Mas enfim. E pastora, a senhora comentando, e quem te conhece, né, um pouquinho mais próximo, entende que a senhora tem realmente o ministério da oração. Né? Antes de ser uma pastora presidente ou de ser qualquer outra coisa, a senhora é uma pessoa totalmente dedicada à oração. E isso veio desde menina, desde que se converteu. A senhora pode dizer pra gente, assim, um pouquinho sobre isso? Porque às vezes a gente, né, vê, eu até quero ser uma mulher de oração, mas às vezes, meu Deus, parece que não é tão fácil, assim, e pra senhora é algo tão espontâneo, né, que se for necessário a senhora tirar 2 horas de joelho por dia, para a senhora não é sacrifício, é algo muito espontâneo, né? Conta para nós um pouquinho sobre essa experiência da oração. Eu acredito que isso é um ministério. Tem pessoas que dizem que não, mas acredito que sim, porque tem pessoas que não sentem essa necessidade, né? Ele vive a vida cristã, normal, é salvo, mas não tem esse ministério. Desde que eu me converti, foi algo que Deus colocou no meu coração, buscar a Deus. Então, assim, para mim, o melhor lugar que existe é quando eu estou de joelho. Não existe outro lugar melhor para mim. E eu tive muitas experiências com Deus através da oração, né? Por exemplo, eu vou citar a primeira experiência que eu tive com Deus. Eu achei muito, está gravada na minha mente. Eu perdi o cadeado da garagem onde eu morava. E eu tinha muita coisa dentro da garagem. Eu tinha minha máquina de costura, eu tinha bastante coisa lá. E à noite eu sempre passava o cadeado na garagem. E eu perdi aquele cadeado. Eu disse, meu Deus do céu, e agora? E quando chegou a noite, nós fomos orar. E eu só tinha o filho, né? Eu não tinha minha menina ainda. Meu menino deveria ter uns 3 anos. E eu dobrei meu joelho, o meu esposo e o meu menino. Nós 3 fomos orar para dormir. E eu disse assim, Jesus, eu perdi o cadeado da garagem, Senhor. Eu já procurei em todos os lugares que possivelmente deveria estar e eu não achei. Mas tu sabes aonde ele está. Na mesma hora eu ouvi uma voz. Não foi um pensamento, não foi um sentimento, foi uma voz. Aquela voz, ela veio e disse assim, ó, no portão. E eu, na mesma hora, deixei eles ajoelhados, me levantei, fui no portão da frente, que era de grade. E olhei, estava enganchadinho no ferrinho do portão. Daí eu lembrei que veio umas mulheres que eram da Adventista. Não, Testemunha de Jeová. E elas vieram e me chamaram e eu fui lá no portão. E daí, com certeza, eu levei o cadeado, eu acho que eu estava costurando. Levei o cadeado e enganchou lá e esqueceu. Nossa, aquilo para mim foi o máximo, porque Deus falou comigo, Sim. entende? Eu ouvi audivelmente a voz de Deus. E como Deus ouve, né? Uma coisa tão simples, né? Perdi o cadeado, Jesus, onde que tá? E ele responder, mas ele respondeu, né? Audível. No portão. Sim. Ai, para mim foi o máximo. E é maravilhoso, assim, porque a gente tem uma ideia de que Deus, ele só responde às nossas orações de coisas muito, né, daquelas impossíveis. E Deus, ele cuida da gente nos mínimos detalhes, nas grandes e nas pequenas coisas, né? Era uma coisa simples, mas necessária para a irmã,
para a senhora, assim como tem muitas pessoas que às vezes têm essa dificuldade da oração, de se posicionar, de ir até Deus, de buscar a Deus em oração, na ideia de que a oração para ela é só no momento que ela necessita de algo muito grande. Sim. Quando Deus quer uma intimidade, um relacionamento básico, nas coisas simples, no que eu devo comprar, aonde eu devo ir, o que devo fazer, conduzida pelo Espírito de Deus, né? De nós ter essa ideia de, Senhor, o que tu tem preparado para mim? O que o Senhor quer que eu faça hoje? E é isso. Então, muitas pessoas têm essa dificuldade, mas para a senhora, como a senhora fala mesmo, né? É um ministério. E uma pessoa, Sim. assim, ter tá 2 horas como se fosse meia hora, 20 minutos, é um ministério mesmo, gente, porque tá ali orando, buscando a Deus. Né, E eu conseguir tenho realmente se entregar para aquele momento, Sim. porque a gente vive numa guerra e tá pensando, eu tenho que fazer, eu tenho que tal, e você realmente não consegue se entregar para aquele momento, Sim, né? é. E a oração, como foi dito aqui, realmente, né, reforçar que a oração não é só para um período de socorro. A oração, ela é intimidade, é estar próximo, e é sempre, né, é contínuo. E como a senhora uma deve ter nutrição. outras, né? Eu tive uma experiência também muito linda, foi com o meu filho. Ele deveria ter, eu estava olhando aqui, conduzidas pelo Espírito Santo, isso é muito especial. Porque o Espírito Santo falar para ti a respeito de coisas futuras. Uhum. Davi, ele ficou maravilhado quando Deus falou para ele a respeito do futuro do ministério dele, né? Que o Senhor disse que uma lâmpada nunca, jamais ia se apagar, né? Da família dele. E falou sobre o templo também que o filho dele ia construir. Meu filho deveria ter uns 8 anos de idade, por aí, 9 anos, quando o Espírito Santo falou comigo e disse assim, ó, eu estava orando, e o Espírito Santo falou comigo assim, ó, eu vou levar o teu filho para um lugar muito longe. Tu aceita? Eu fiquei uns 5 minutos pensando. Meu Deus. Eu logo pensei na missão. Eu lia muito sobre obra missionária. Pensei, meu Deus, será que Deus vai levar ele para a Índia, para a África? Um lugar muito longe. E depois eu disse para o Senhor, sim, Senhor, eu aceito. E o tempo passou. Quando ele fez 14 anos, 15 anos, Deus começou a falar novamente. Deus começou a falar e foi falando até que eu nunca imaginei na minha vida que ele ia morar nos Estados Unidos. E ele ia fazer 21 anos ainda quando foi para os Estados Unidos. E mora lá até hoje. Quantos anos já? Faz 23 anos. Bastante tempo. Construiu a vida lá, né? Já tem família, a vida dele é nos Estados Unidos. Pastora, e eu penso assim, eu queria ver com a senhora, nós estamos falando sobre ser conduzida pelo Espírito de Deus, né, pelo Espírito Santo, e a senhora veio para o campo de Florianópolis, mas como que foi esse processo para vocês chegarem ao campo de Florianópolis? Foi o Senhor, com certeza o Senhor falou com vocês, mas como que se deu esse processo? E quando vocês receberam essa notícia, o que vocês pensaram assim? Vai ser mais um campo? É um campo que vai ser um desafio? Então, há uns 5 anos, eu falei na nossa posse que era mais ou menos 3 anos, mas depois eu comecei a pensar, eu disse não, foi antes. Há uns 5 anos antes de a gente vir para cá, Deus falou comigo e disse que nós iríamos para Florianópolis. Mas como é que Deus falou? Deus falou através da oração. Eu tinha uma companheira de oração que era a Joyce, e tudo começou em Curitiba, quando eu estava no hall de entrada de um hotel, juntamente com o pastor e a esposa, e ele começou a contar a experiência dele.
ele começou a dizer que quando ele veio para Curitiba, Deus mostrou para ele. Deus trouxe ele em Curitiba, mostrou tudo para ele. Ele já sabia que viria para Curitiba. E aquilo entrou no meu coração e eu disse, é isso aí. A gente tem que saber para onde é que a gente vai. E eu vou orar para Jesus mostrar para onde é que nós vamos, a próxima igreja. Porque Deus começou a falar que iria nos levar para uma outra cidade. Eu disse, eu quero saber para onde é. E daí eu disse, Joyce, vamos orar? Vamos. Mas daí nós orava muito. Ela também tem um ministério de oração. Sim, Nós eu tive o privilégio de conhecer um orando. pouquinho ela. Hoje também é esposa de pastor É a presidente. esposa de pastor presidente. Eu lembro de uma noite que nós fomos orar. Às vezes ela ia na minha casa, eu ia na casa dela. Nós fomos orar, nós começamos a orar, era 11 horas da noite. E nós ficamos até 4 horas da manhã. Eu lembro que ela estava morta de sono, ela deitou no chão. E eu não conseguia, porque era uma glória. Sabe quando aquela glória te invade? Aquela glória de Deus te invade. Eu disse, Joyce, pode deitar aí, que eu vou continuar. E deu 4 horas da manhã, e era escuro, e eu disse, eu não vou mais para casa, eu vou ficar aqui. Porque ficava chato eu de noite, naquela hora. Daí eu fiquei na casa dela. E a gente orava muito, ela ia na minha casa orar, e a gente tirava horas de oração, horas de oração. E Deus começava a mostrar. E o Espírito Santo nos trazia aqui em Florianópolis. Eu via tudo. E eu dizia para o meu esposo assim, ó, quando nós passava ali na Padre Roma, ao lado da igreja, eu dizia para ele, ó, eu me vejo subindo esse morro aqui, ó. Quando nós atravessava lá para entrar na garagem, como entra agora na garagem, eu dizia para ele, ó, eu me vejo descendo essa rampa da garagem aqui, ó. Ele só me olhava assim. Ele me olhava assim, né? Porque ele acreditava e não acreditava, sabe? Ele ficava assim em dúvida. Eu acho que elas estão ficando malucas. Aí ele dizia assim para mim, ó, presta atenção. Isso não acontece. Isso não acontece. Sair de Jaguaruna para ir para Florianópolis. Humanamente não acontece. E eu sei como é que, porque ele estava na convenção. Ele disse assim, eu sei como é que acontece, é gradativo, tá? Eu creio que daqui nós vamos para uma igreja, depois vamos para outra, depois, se for. Daqui uns longos anos. É nada disso que tu está dizendo. Deus falou comigo que nós vamos para Florianópolis. É para lá que nós vamos. Daí um dia eu fui numa igreja, cheguei lá, daí Deus usou um vaso. E a irmã veio no meu ouvido e disse assim, ó, eu vou te levar para um lugar que aos teus olhos parece impossível, mas sou eu que vou te levar, porque lá tem muitas mulheres que precisam da tua palavra. Glória a Deus. Daí eu saí dali, eu disse assim para ele, ó, tá vendo? Deus falou comigo, ó. Deus já confirmou. E disse que o lugar aos meus olhos é impossível. Então, onde é que é impossível a gente ir? Aí eu começava a citar para ele, é impossível ir para tal lugar? Não. É impossível para tal lugar? Não, não, não. Quais são os lugares que são impossível ir daqui? Ah, é para tal, tal, tal. Pois é, mas é para tal que nós vamos. Ah, tá. Às vezes, ele dizia assim, vocês estão orando demais, vocês estão orando muito, já estão, ó. Eu tô perdendo sentido. Aí eu dizia, meu Deus do céu. Daí eu chamava a Joyce. Joyce, vem aqui orar, porque nós temos que reafirmar. E nós começávamos a orar e Deus começava a mostrar. Meu Deus do céu, era muito forte. Do tempo que Deus, né, revelou que vocês viriam para cá, quanto tempo demorou, pastora, para se cumprir? Demorou, eu acredito que acho que uns 3 anos. Sim. E Deus começou a mostrar, mas quando clareou mesmo, né?
Foi uns 3 anos. Sim. E vocês já tinham passado por Florianópolis em outro tempo? A gente já tinha passado por aqui 4 anos e meio. Como membros? Não. Como pastores, e ele como vice-presidente. Vice-presidente, né? E Deus, daí depois de toda essa revelação de tudo isso, que já estava perto de nós vir, que eu sabia, eu tinha tanta certeza e convicção que eu falei para ele, para o Josué, para o Rodrigo e para a Damaris. Se eu não tivesse certeza, eu jamais falaria para meus filhos. Sim. Porque senão eles iriam desacreditar. A mãe diz uma coisa que não acontece. Uhum. Eles sabiam. Eles sabiam, entende? E foi, tudo aconteceu assim, e hoje nós estamos aqui. Glória a Deus. E conta, então, um pouquinho dessa experiência, pastora. Já são mais de 10 anos, né? Vai fazer 11 anos Vai em fazer novembro. 11. E essa experiência, nesse tempo todo que vocês estão aqui, como o Espírito Santo tem conduzido vocês a manter essa obra, a estarem alinhados com a vontade de Deus. Daqui o Senhor falou para a senhora que tinha mulheres necessitando. Chega no campo de Florianópolis, cheguei, e agora? Como começar a trabalhar, a desenvolver aquilo que Deus já tinha colocado no coração. 5 anos foi desafio. Foi 5 anos foi desafio. Em Jaguaruna foi 3 anos de desafio. E quando nós chegamos aqui, eu disse, Josué, aqui é 5 anos. Período maior. 5 anos até a gente assim, ficar tranquilo. Entende? E foi 5 anos que as águas começaram a se acalmar. Entendeu? A ficar mais serenas. Uhum. Porque foi um desafio muito grande quando a gente chegou aqui, né? De adaptação, tanto para vocês com a igreja, com a igreja a vocês. Não, porque a gente já conhecia muita gente. Verdade. Da própria situação. Sim. Entendeu? A gente já conhecia muita gente aqui, a gente já tinha amigos aqui. A gente, quando voltou para cá, é como se tivesse voltado para a igreja novamente que a gente tinha passado. Entende? A gente não teve assim problema. Não foi estranho estar aqui. Não foi. O desafio maior foi mais a questão pastoral, das ovelhas, do ministério, de deixar conforme o que o Senhor queria, o que o Senhor tinha projetado para o campo de Florianópolis. Eu nasci no lar evangélico e eu lembro, assim, nitidamente a mudança do campo de Florianópolis, da presença de vocês. Eu sempre falo, não é por estar na sua presença, né? E eu admiro a sua vida e a forma que a senhora trata. E isso eu falo para qualquer pessoa quando falam sobre a pastora. Eu sempre digo, uma das coisas que me marcou muito a senhora foi quando eu lembro que um dia eu estava na igreja. E eu fui no banheiro e eu percebi que o vizinho do lado, ele estava espiando ali para o banheiro. E uma das irmãs haviam relatado isso. E eu lembro que era, não sei o que tinha, não sei se era um congresso de missões. E eu desci naquele salão e eu chamei o pastor José, o seu esposo, José Cipriano, e eu disse assim, pastor, eu queria conversar com o senhor. Ele automaticamente, ele chamou a pastora Odete. Odete, por favor. E a pastora chegou, não sei, claro, tantas pessoas que passam na sua mão não tem nem ideia para lembrar isso. E eu relatei do que tinha acontecido e a senhora automaticamente, assim, já mandou o pastor, não, nós vamos dar um jeito nisso daí. E tanto é que depois eu fui na igreja, realmente já tinha tampado ali, já tinham tido esse cuidado. E se vê nitidamente, assim, o crescimento do campo de Florianópolis, o quanto que as mulheres foram valorizadas, né, do trabalho do projeto. Depois a senhora fala pra gente do projeto que tem, né, mulheres pregadoras, que eu fiz, uma bênção. A escola de servas. E a pastora ali presente, gente, a pastora não faltava às aulas, e com certeza com a vida dela corrida, com o dia a dia, mas a pastora estava ali com a gente, participando. Então é uma pastora que não é do tipo assim, eu jogo o projeto, mas as que estão ali, que eu
coordena que faça. Não, é uma pastora que lança o projeto, E mas que gosta de está estar inclusa atuante. no projeto. E eu vejo, assim, um crescimento do campo de Florianópolis e a sua visão de sempre estar fazendo este campo crescer, de botar as mulheres, bora, vamos trabalhar, vamos fazer Vamos desenvolver. as reuniões dos incentivos, assim. Então, eu acredito que seja nisso, né? Essa mudança. Eu amo trabalhar com mulheres, né? Uhum. Que é um ministério, né? Trabalhar com mulheres. Então, a escola de servas, ela surgiu, este nome, começar por este nome, né? Foi em Lages, numa convenção. E nós estávamos conversando com um pastor de outro estado, e ele disse que ele caminhou, ele foi visitar uma igreja. E de repente ele viu numa sala uma placa escrita Escola de Servos. Ele disse, meu Deus, que coisa extraordinária, eu nunca vi isso, Escola de Servos. Era uma escola que tinha. E na hora caiu no meu coração, Escola de Servas. É isso, Escola de Servos. E eu sempre, quando Deus me dá um projeto, eu espero. Eu gosto de esperar para amadurecer, para ver se é aquilo mesmo que Deus quer, orar para ver se é de Deus. E continuou aquela voz, sabe, na minha mente, escola de servas. E eu disse, é isso, nós vamos formar uma escola de mulheres. E logo a primeira coisa que veio na minha mente foi mulher pregadora, né? Por quê? Porque a gente tem muitas mulheres que pregam aqui no campo de Florianópolis. E daí eu pensei num aperfeiçoamento, né? Para que as mulheres tivessem assim uma base melhor, mais bem fundamentadas, para poder pregar a palavra de Deus. E daí ali começou, né? Nós tivemos o primeiro curso, que foi Mulher Pregadora, depois Comunicação, depois nós tivemos Mulher Líder. Mulher Líder, agora nós temos Libras, e nós fizemos também Mulheres que Superam, né, com a professora Miriam, e hoje nós temos Comunicação, e nós temos também com a pastora Sheila, nós temos Eu e a Minha Casa, tudo relacionado à casa, né, que eu acho assim muito importante esse curso, né? E então a gente está prosseguindo, continuando, a gente quer também fazer os cursos online, né? Ainda não deu para acontecer, mas nós cremos que vai acontecer ainda. Amém. Nós Tem um já projeto temos, maior, né? um projeto maior. Acredito que sim, vai dar E certo. é importante, né, o Ministério Feminino, como a gente, né, todas nós trabalhamos. Né, nós três aqui estamos engajadas nesse ministério. A Esther é fruto do Mulher Pregadora, né, uma bênção, se desenvolveu bastante depois do curso. Eu fiz também. Mas a importância e a preocupação realmente que a senhora tem, todas nós aprendemos a ter, é estruturar a mulher dentro da sua casa também, não levando só para o lado espiritual, só igreja, ministério, mas sempre ter esse olhar também da mulher como servir dentro da sua casa, servir a sua família primeiro e também, consequentemente, servir a igreja. Sim, esse curso Eu e a Minha Casa, ele abrange toda essa área. A área familiar, a área de etiqueta. Então, é bem centrada na casa, na família, na mesa. Então, é muito importante, né? Eu acho um curso bastante importante para que as mulheres venham aderir a essa ideia, né? E agora, nós estamos com um projeto para viúvas, solteiras. Aí, novidade. E mulheres que são divorciadas. Que bênção. Então, nós colocamos o nome Ministério Reviver, né? A primeira reunião será no dia 2, primeira semana de agosto, primeiro sábado de agosto, primeira reunião. Vai ser na sede,
né? Então a gente vai trazer psicólogas, a gente vai trazer psiquiatra, além do espiritual, a gente vai trazer Sim. profissionais também, né, para ajudar. E por quê? Porque a gente quer que essas pessoas tenham um grupo, sejam Uhum. inseridas num grupo, né? É uma ideia de levantar a autoestima, né? Sim. De que as mulheres venham se sentir aceitas, porque eu sei que existe uma dificuldade muito grande, porque eu não vou para onde estão os jovens. Também Uhum. as Não. casadas, não me sinto mal. Então eu tenho um grupo, Uhum. né? Para sair, tomar um café, conversar, interagir. Então eu creio que vai dar muito certo esse projeto. Glória a Deus, um Eu acho projeto assim, maravilhoso. eu acho Uhum. legal, enquanto a pastora está falando, talvez você não sabe, mas a sobrinha da pastora Odete está aqui, e é muito Ai, ai. interessante, enquanto a pastora Odete fala, eu fico observando ela. Gente, o quanto ela tem orgulho da senhora pastora, porque assim, é incrível, quando a pastora fala, ela fala as expressões assim, Ai, né? Vem cá, verdade. apresenta aqui, ó. Mostra aqui pro pessoal que tá te vendo, Ih, ó, olha só que princesa. bem lindona, sobrinha da pastora Odete. Mas é incrível o jeito que quando a pastora vai falando, ela vai expressando com o rosto, assim, confirmando que realmente a minha tia é tudo Ih. isso que vocês estão falando. Tudo isso, né? E ela testificando, uma jovem testificando aquilo que a pastora Odete está falando. E eu queria aproveitar já assim, pastora, já a senhora incentivar essas mulheradas que estão paradas, desanimadas, jovens desanimadas, que não, eu acho que Deus não tem nada para minha vida. Eu acho que o meu tempo passou, não sei se Deus tem algo para mim. E eu queria que a senhora incentivasse essa mulherada. Eu quero convidar, né, todas as mulheres, agora em especial as mulheres que são solteiras, né? Solteiras de vários âmbitos, né? Separada, solteira, viúva, né? É um trabalho que está recente, vai começar agora. Eu quero convidar todas vocês. Primeiro sábado de agosto vai ser a primeira reunião. Vai ser uma reunião maravilhosa. Vai ser uma reunião espiritual. Vai ter oração de joelho. Não é só Não ficar pode de conversa, faltar, né, não. pastor? Oração não pode faltar. Vai ter oração de joelho, porque a oração é um alicerce. A oração é o começo de tudo, né? Sem oração, nada acontece. Então, vai ter oração de joelho, vai ter clamor, vai ter pregação da palavra, vai ter um cafezinho. O abençoado cafezinho. Vai ser uma bênção de Deus, Eu né? acho que até nós, que não faz parte do grupo, a gente pode ir. Não, é para solteirona. Não, graças a Deus, Senhor. Você já passou da fase. Não, solteira. deu. Essa fase para mim já era. Não, é para todas, Sim. sabe? Então, porque às vezes a gente observa que tem mulheres que são viúvas, que são de idade, que são, né? Ela não sabe, meu Deus, tem a família está funcionando, mas ela está Exclusa lá da do família. ladinho, né? Excluída. Então a gente quer trazer essas mulheres, quer agregar essas mulheres para ter o seu espaço. Sim. Então eu acho E a que isso igreja é muito tem esse importante. papel muito importante, Sim. né? De agregar todos. Agregar todos. Né? A gente tem departamento desde o infantil, adolescente, jovens, casais, né? Tudo. Isso. E agora mais um para agregar a outra parte que é necessário A agregar outra também. parte. O que me chamou muito a atenção foi quando eu falei com uma mulher nova ainda, ela divorciada. Ela disse, irmã, a gente sofre uma discriminação tão grande na própria igreja. Ela disse, da igreja mesmo, a gente sofre uma discriminação muito grande. E ela disse, eu só não me desviei porque eu realmente tenho Jesus no meu coração. Mas quando eu me separei do meu marido, todos os olhares me julgavam. E ela não foi culpada, entendeu? A culpa foi totalmente dele. Ela não teve mais como sobreviver junto. Então ela separou. E ela falou que ela sofreu uma discriminação muito grande. Aquilo ali falou muito comigo. Daí eu disse, meu Deus,
essas mulheres precisam de um ambiente, elas precisam de um grupo, elas precisam de serem agregadas, né? E agora Deus nos deu essa oportunidade, nos deu a líder que deve estar na frente, que também é uma pessoa nessa condição. Então eu creio que vai dar muito certo. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. E pastora, a senhora comentou sobre o filho. E nós aqui temos um pouco de vivência com a filha, a Damaris, que ela, né, fez muita falta para nós. Imagina para a senhora, né, que era uma companheira ali. Estava sempre junto, auxiliando a senhora. Fala um pouquinho da Damaris e o processo que foi para ela ir também, né, para os Estados Unidos. Hoje estão, né, cuidando de igreja como pastores. A gente acompanha daqui e vê tudo frutificando, o trabalho crescendo, porque realmente foram pessoas chamadas e direcionadas por Deus para estar onde estão hoje também. Não só porque são pastores, filhos, né, não é filha e genro de pastor presidente. Não é isso. A gente vê realmente o mover de Deus, o chamado deles, que é lindo, né, da gente acompanhar. Fala um pouquinho da Damaris. Então, a Damaris, depois de um ano que ela estava aqui, eu convidei uma irmã de Joinville para estar aqui numa consagração, a irmã Dulcineia. Depois da consagração, eu levei ela lá em casa para tomar um café. E a gente estava na sala e, de repente, ela olhou para a Damaris e disse: "O Senhor vai te levar para os Estados Unidos." Daí eu fiquei assim, eu disse: "Meu Deus." Aí quando ela foi embora, daí nós duas. Aí a Damaris disse assim: "Ô mãe, eu nunca tive ideia de ir para os Estados Unidos." Uhum. Eu disse: "Eu acho que a irmã do Cineia viajou dessa vez." Eu disse: "Eu não sei, pois é, eu também, olha." Não estava no coração, então não é de Deus no momento. Nunca isso. Mãe, Deus nunca falou comigo nisso e tal, enfim, e tal. Depois passou um ano, eu fiz uma vigília de mulheres. Você deveria estar. Lembro. Veio a irmã Hebe Keila pregar. Sim. Eu não conhecia ela. Eu vim conhecer ela ali. Ela pregou e tudo e tal. Quando terminou a pregação, a Damaris não estava na vigília, estava o Felipe atrás de mim. Aí, de repente, ela vem em mim e diz: "Eu vou levar a tua filha para os Estados Unidos." E eu ouço choro de criança. E tal, e tal, e tal, e tal. Eu disse: "Meu Deus do céu, não é que é verdade." E daí, a partir dali, Deus começou a falar. E foi difícil aceitar devido ao companheirismo que vocês tinham? Foi muito difícil. Muito, muito difícil, muito difícil. E é difícil até hoje. Uhum. Até hoje é difícil. Foi assim, tá sendo uma fase assim bem difícil, sabe? Uhum. Porque a gente fazia tudo ali, né? E tal, enfim, sempre companheira. Mas eu sempre tive uma oração. Eu sempre disse: "Senhor, os meus filhos são para a tua obra, os meus filhos são teus." Então, jamais eu poderia, né, retê-los. Uhum. E foi assim que Deus levou os dois para lá, né? Sim, Deus direcionou eles, né, no ministério de cada um individual e tem sustentado vocês aqui. Sim. E uma coisa que a Damaris sempre... Uma vez ela comentou no aniversário, eu achei muito lindo a fala dela, que ela disse a respeito da senhora, que quando a senhora ia corrigir, a senhora sempre falava: "A palavra diz." A palavra diz. A correção era sempre a palavra. A palavra diz assim. Então ela não corrigia dela mesma. Não pode, não gosto. Não, a palavra diz. E eu guardei isso. Eu achei muito lindo, né? A forma que as duas se referem uma à outra, a comunhão que as duas têm. E a gente leva isso também como exemplo, que qual mãe não quer ter uma filha assim tão companheira, né, ao nosso lado. Mas na falta dela, o Espírito Santo sempre te direciona a outras pessoas, né? Outros braços, sobrinha, enfim.
Pastor, a gente já vai se direcionar para o final. Sim. Lembrando também que o nosso pastor presidente, pastor Josué, ele está aguardando ali, ele veio trazer a senhora, né? Então a gente não pode também aborrecer ele, nem deixando ele muito tempo esperando. Mas, pastora, foi um prazer, tá? Te ouvir, conhecer um pouquinho mais e que a gente venha até outras oportunidades como essa, né? Contar outras experiências, que tem muitas, né? Não é em uma hora que a gente vai conseguir relatar tudo. Mas espero que a senhora tenha gostado dessa experiência aqui também, desse momento com a gente, né? Tudo aqui é novo, a gente está iniciando agora, mas a gente crê que o Espírito Santo de Deus está conduzindo a coisas maiores, sim, porque não é o desejo de começar algo e parar, né, logo, sim, mas sim que o trabalho evolua, que o trabalho cresça, e lembrar também que a gente tem aqui companheiras, né, que são as meninas que ficam aqui nos bastidores, nossas produtoras, que estão ali, passam, né, não é só esse momento, passa 2, 3 dias organizando tudo para que esse momento aconteça. E não deixe de nos seguir, o pessoal que está aí, né, nos abençoando com a sua presença, e a nossa pastora Odete agora vai orar por nós. Então compartilha nesse momento, curte, não deixe de seguir o nosso canal, que tem muita bênção para a tua vida. E pastora, a senhora tem a liberdade de orar por nós. Vamos orar então. Querido Deus, maravilhoso Obrigado, Pai, Jesus. Nós queremos te louvar por esta oportunidade que o Senhor nos deu para estarmos aqui comunicando, Senhor, um pouco daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Pai, nós queremos pedir a tua bênção, meu Pai, sobre cada um, Senhor, que vai participar, que vai ouvir, que vai assistir, Senhor, esse podcast, meu Pai. Queremos pedir a tua bênção sobre as tuas filhas, que estão empenhadas, Senhor, em fazer esse trabalho tão maravilhoso para o teu reino. Te louvamos por tudo e a tua bênção pedimos desde agora e para sempre, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. E pessoal, até o próximo episódio em nome de Jesus. E tchauzinho.